Já estamos no ar, já temos bastante gente aqui, ó. Professor Macedo aqui conosco, seja muito bem-vindo. Professor Macedo, Otávio, Flávia, Alessandro, quem mais? Magda, André, e tem mais gente chegando, viu, Valdomiro? E nós estamos, falar para o pessoal, nós estamos aqui, tanto transmitindo aqui pelo Zoom para os alunos da Faculdade do Comércio, como também estamos ao vivo no Instagram nesse momento. Então, quem estiver lá no Instagram está acompanhando com a gente, mas essa entrevista toda vai ficar gravada. Então, nós vamos disponibilizar isso no podcast, mas no podcast lá do Spotify. Mas antes da gente começar, eu preciso apresentar aqui meu convidado. Nós dois somos convidados, né? E outros virão, né? Então posso me apresentar sim, Luiz. Uma honra estar aqui. Então, até que eu trouxe até o nosso mascote aqui, ó. O mascote do podcast. Esse é o podcast da FAC. Sou o professor Valdomiro, sou coordenador dos cursos de tecnologia da FAC. Estou junto com o Luiz, que é o gerente de tecnologia da FAC também. E a ideia, a proposta desse podcast é nós resgatarmos a questão de um assunto muito importante que, nesse momento, a gente fala de inteligência artificial e a gente vai desbravar isso hoje. E uma coisa legal, hein, Luiz? Quem acompanhar todos os episódios vai ter um super sorteio, um prêmio para essa pessoa no final dos episódios. A gente vai ver pela relação e todo mundo participar vai ganhar um prêmio e vou mandar na casa da pessoa. Opa, isso daí foi surpresa até para mim. Isso é muito legal, né? É muito legal para que o pessoal participe. É rápido, são 40 minutos. E o tema de hoje, a gente vai falar sobre o futuro, a profissão, né? Como que a profissão vai se direcionar com a inteligência artificial, né, Luiz? A gente teve algumas perguntas também, né? A gente até pré-selecionou, mas antes de dar uma geral, sou professor Valdomiro, minha formação é sistêmica, gerência de pessoas também, atuo na FAC, na coordenação, como eu falei, e amo a tecnologia. E um ponto importante aqui, pessoal, é que não existe mestre, ninguém especialista máximo em inteligência artificial, porque a ciência ainda é nova. Mas o que existe são pessoas com uma boa identidade, humildemente, de uma forma humilde, eu me coloco como uma dessas pessoas que procura aprender e trazer esse conhecimento, né, para todos nós. Então, nesse momento, a gente vai falar sobre o futuro e as novas profissões, mas a inteligência artificial ela surgiu em 1950 com um matemático físico chamado Alan Turing. E Alan Turing desenvolve algumas características da inteligência artificial para que Hitler pudesse, né, a questão do nazismo, a questão da guerra, pudesse ser desmascarada e descobrir o código de ataque de Hitler, né, da Alemanha. E ele descobre, né, ele consegue, tem até um filme que chama O Jogo da Imaginação, da Imitação, e depois a gente deixa o link aqui também. Então nós vamos começar sem mais delongas, vai ficar gravado, mas o ponto de hoje é a questão do futuro da profissão, né? Nós vamos ter vários convidados aqui também, coordenadores de curso da FAC, ficará gravado aqui na FAC, hoje o gerente de tecnologia da FAC está aqui também, né? Toda a equipe, a nossa equipe, é uma honra estar aqui iniciando esse processo, Luiz. Vamos lá, tem algumas perguntas, algum ponto, né, que o pessoal questionou também, né, que a gente preparou. Bom, Valdomiro, nós temos aqui muitas perguntas, tem uma relação grande de perguntas, tanto para o pessoal aqui que está no Zoom acompanhando na câmera, vocês não estão vendo aqui, mas tem um monte de câmera aqui, tem um pessoal do Instagram que está ali atrás, estou tentando olhar para vocês aí, gente, também temos uma relação de perguntas. Agora eu vou começar por uma aqui, Valdomiro, que é bem polêmica, né? Muita gente tem essa dúvida, e eu vou fazer aqui em primeira pessoa, né, para mim aqui. Vou perguntar para você aqui, Valdomiro. A inteligência artificial, hoje, ela na empresa, participando das atividades de trabalho, das coisas que as pessoas estão desenvolvendo. E da minha atividade em si, né, de tudo isso que eu venho trabalhando, que eu venho desenvolvendo. A inteligência artificial, ela vai superar a minha ignorância natural? Que legal, Luiz. Você sabe que tem muita polêmica sobre esse ponto, né? A inteligência artificial ela vai transformando as profissões. Então, o primeiro ponto, para já ir logo direto ao assunto, né? A inteligência artificial gera, sim, um desemprego, né? Uma profissão nova e vai criar novas oportunidades e eliminando outras. Então, a gente cria novos postos de mercado, de trabalho, mas outras vão sumir.
Você lembra do datilógrafo? A pessoa que fazia lá uma datilografia, fazia um curso de datilografia, não sei se vocês lembram. Eu Essa, fui. você fez? Né? Eu também eu fiz, mas hoje eu cato grão, milho, rápido, porque eu não tinha paciência para colocar todos os dedos lá. E a Telex, uma pessoa do Telegrama, o Office Boy, na sua essência também, novas ferramentas foram substituindo, né, essas profissões. Ascensorista de elevador também, profissões que foram com o tempo mudando. Então, a inteligência artificial, para essa pergunta, ela está criando novas profissões. Então, uma pessoa que trabalha muito com dados, que é a nossa formação, né, que trabalha com automação, deixar os sistemas mais rápidos e automáticos é a função de um profissional do futuro, né? Então, a resposta para ser não são tão pesada, uma resposta pesada, a questão é que você e eu vamos viver uma mudança, sim, de profissão. E aí tem até um debate acalorado, né? Eu na função de professor, os professores perguntam, vai acabar a função de um professor, né? O professor vai parar de dar aula? Não, mas ele tem que mudar o contexto, né? O professor vai ter que se adaptar a um momento de uma ferramenta que o auxilia. E eu sou favorável a isso. Eu acho que isso é muito importante, né? A comunidade que estuda ciência de dados, que é a que mais se aproxima à inteligência artificial de quem já estava na praia de dados, né? Defende isso, que veio para ficar, Luiz, né? Então você que tem essa dúvida, vai mudar sim, mas para melhor. Bom, eu preciso dizer aqui que nós aqui na Faculdade do Comércio já estamos fazendo uso da inteligência artificial em algumas das atividades. Então, os nossos alunos, principalmente os que estão chegando agora, por certo já receberam a mensagem de boas-vindas com um vídeo explicando, orientando como que usa o portal do aluno e há uma introdução, né, nas nossas plataformas de tecnologia. Esse vídeo foi gerado com inteligência artificial. Então, essa é uma primeira oportunidade. Vem usando também para geração de textos, como uma ferramenta de apoio na criação. Mas aí eu pergunto para você, Valdomiro, como que. Bom, eu dei aqui dois exemplos de uso. Vejo no mercado que tem muita coisa ligada à edição de vídeo, à criação de vídeo, a ajustes de fotografia, um suporte muito forte para imagens. Mas o aluno aqui da Faculdade do Comércio, que está ligado diretamente aos cursos de logística, de administração, de gestão comercial, de Finanças, RH, RH. finanças, quer dizer, tudo isso é um ambiente, vamos dizer assim, de escritório, né? Uma coisa voltada diretamente para o comércio. Como que esse profissional que atua com esse meio de trabalho, como é que ele vai conseguir fazer proveito de inteligência artificial? Há plataformas que dão suporte para isso, ou há estudos que estão avançando para esse caminho, para que dê o alcance, né, a facilidade para ele que saia desse mundo de, de imagens, de edição de imagens. O que ele pode encontrar, o que ele pode vir a encontrar? Legal. Luiz, sabe que tem muito falatório também, tem muita coisa que é só espuma, mas uma coisa que eu defendo bastante, né, um tema que eu defendo bastante, automação. A automação dos processos, ela acompanha a inteligência artificial. Então, a machine learning, a gente vai falar disso nos próximos episódios, mas é uma máquina de aprendizado. Ah, mas o que é isso, uma máquina de aprendizado? Para quem estuda um pouco mais o Techniquez ou aprofunda um pouquinho na inteligência artificial, vocês vão descobrir, pessoal, que tem uma linguagem chamada Python. Essa linguagem chamada Python, Luiz, ela é fundamental para o desenvolvimento técnico da inteligência artificial. Isso atrelado a dados. Então, tanto para contabilidade, finanças, a gente vai trazer o professor Rodrigo, a professora Giovana, a professora Flávia, que está aqui conosco também, para debater temas dos cursos também, né? Mas que tudo isso deriva para um processo de automação, de conhecer ferramentas que a própria inteligência artificial já oferece, como imagens, fazer mais automático, sem que tenhamos tanto conceito de programar hardcore, né? Isso é cada vez mais automático. O GPT, por exemplo, lançou a semana retrasada a versão 4.0, estão chamando de 4.0, 4.0O.
que é uma versão que começa a ter até sentimento, né? Uma percepção. Se a pessoa está triste, por uma respiração ofegante, alguma coisa assim, o próprio executivo, né, da OpenAI, que é a empresa detentora dos direitos do GPT, força isso e aí ele pergunta, você está bem? Né? Você está com uma respiração ofegante? Está calma? Né? Então, essa ideia de cada vez mais automático é o processo de automação para todas as áreas. E guarda esse nome, né? Python, Machine Learning, aprendizado, que vai ser bem importante na nossa trajetória aqui. Bom, então, para o pessoal do curso de sistemas para a internet, de sistemas no geral, já tem aí uma boa dica de que ferramenta que vai se seguir, né? E você comentou bem aqui da versão 4 do ChatGPT, ou ChatGPT, ou como vocês... Bom, eu também como professor, eu prefiro portuguesar as coisas para deixar mais claro do que é. Então, gente, lembre-se, ChatGPT, eu vou dizer assim, bem claro ao pé da letra, para que a gente tenha certeza de que vocês estão entendendo exatamente onde a gente quer chegar. Né? E aí as convenções da correção aí do idioma, a gente deixa para a professora Gisela, ela resolve isso, ela ajuda. Isso aí com toda a gentileza de sempre que ela tem. Bom, se o ChatGPT ele foi construído com base já numa aprendizagem de máquina, nesse processo aí das redes neurais, machine learning, toda essa construção aí para ele poder dar as respostas de hoje. Seria verdadeiro eu pensar de eu pedir para o ChatGPT construir a versão 5 dele, quem sabe ele domine o mundo? Assim, acredito que não, por enquanto, tá, Luiz? É um ponto ainda a ser debatido. Mas a linguagem não tem esse poder ainda. A gente não descarta de se auto-recriar. Mas ainda é muito embrião. Nós estamos num processo embrionário, engatinhando ainda a inteligência artificial. É muito ainda folclórico, muita pressão para pouca coisa. E o que é realmente verdade é que tudo passa a ser mais automático por algumas linguagens no processo. GPT, né, no português, é geração pré-treino, significa geração pré-treino. Então a gente treina uma máquina através de um mundo de dados que ela passa a responder. E assim, eu tenho 52 anos, Luiz. Eu não nasci com inteligência artificial e não nasci com internet. Você também deve ter uma idade próxima da minha, né? A produção aqui também, deve ter uns 20 anos aí a produção, né? Nossa, É isso. Digamos que nós Mesma temos idade. o mesmo penteado. O mesmo penteado, nenhum, né? Então a gente. Mas tenho me dedicado a isso, estudado, gosto bastante, mas eu filtro um pouco o folclore, o marketing disso, né? Muito marqueteiro também essa questão. Então eu diria que ainda não dá para se autorrecriar, Luiz, mas é um caminho sem volta. Não vai voltar mais como era antes. Daqui para frente, essa é a tendência. Cada vez mais automático e cada vez trabalhos operacionais. Então, isso é importante para quem está nos ouvindo. Que se o teu trabalho, meu trabalho, é muito operacional, repetitivo, eu tenho uma tendência a ficar desempregado. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de que essas tarefas rotineiras, as máquinas de aprendizado, os aplicativos de inteligência, cada vez mais vão fazer isso para nós. Várias empresas estão testando isso como relacionamento, fidelização, um processo para atender clientes, mas nunca vai substituir o ser humano. Ainda é muito cru para isso, Luiz. Tem um ponto aí que talvez até uma questão que a gente vai debater mais à frente, mas é a ética, né? A questão ética. Não tem uma regulamentação. Isso, é bem isso que eu queria te perguntar, sabe por quê? Bom, nós temos aqui nós temos a professora Flávia está aqui conosco. Nós temos o professor Macedo, que está aqui nos acompanhando, e já escreveu inúmeros livros. É uma biblioteca. Uma biblioteca né, que a gente tem com muito orgulho aqui nos dando todo o apoio. E aí a gente tem uma ferramenta hoje que proporciona a criação de textos. Bom, se ele é uma criação de textos, eu vou fazer aqui um pensamento, aí eu peço para o professor Valdomiro aqui me confirmar se eu estou no caminho certo, né? Mas
se é uma aplicação de inteligência artificial que passou por um processo de aprendizagem, se ele passou por um processo de aprendizagem, acredito que foi submetido materiais para ele, textos, para que ele pudesse fazer uma pseudo-leitura desses textos e, com isso, formar um algoritmo, algo como um cálculo de estatística, que pudesse prever em probabilidades palavras que pudessem ser ofertadas dentro de um contexto que é a pergunta que a gente lançou. Bom, se ele seguir nesse caminho, nós tivemos que colocar nesse processo de aprendizagem materiais que um humano foi lá e colocou. Por exemplo, um dos muitos livros que o Dr. Macedo já tenha escrito. Esse livro está lá, esse software fez essa leitura, fez o processo de aprendizagem com base nisso, né, com base nesse material. Se eu faço uma pergunta e ele elabora essa resposta para mim, seria correto dizer, né, eu afirmar aqui que essa resposta ela não foi bem concebida com inteligência, mas sim por dentro de uma estatística de probabilidades das maiores incidências daquela palavra ou daquele termo dentro de um determinado contexto. E aí, dentro dessa afirmativa, professor, eu te pergunto, como fica a ética, uma vez que essa aplicação fez aprendizagem dentro de um material que é protegido por um direito autoral? Então, eu estou consumindo algo que alguém trabalhou muito, né, teve muito suor para poder desenvolver, e eu estou extraindo ideias dali para o meu uso e ter até um retorno financeiro por conta disso. E ainda, né, como eu vou ter certeza de que esse texto que ele foi gerado está correto, se por alto aqui, talvez o pessoal de ciências da computação possa pensar um pouco melhor, ele é um resultado de uma probabilidade, né, de um algoritmo. Como que a gente pode imaginar isso, separar essas... Fiz duas perguntas em uma aqui. Como que a gente separa a ética e a certeza do resultado? Bem colocado, Luiz. Esse é um ponto polêmico hoje da inteligência artificial, da ciência, inteligência artificial, que é a questão ética, porque assim como o professor, a gente citou o professor Dr. Macedo, né, escreveu um material, vários artigos, tem gente que escreve tranqueira também, né, e publica. E as máquinas de aprendizado, elas não têm essa percepção do que é verdade e o que não é. Esse é o ponto que a gente fica com o pé atrás e o professor faz a diferença nesse ponto. Então, quando ele procura lá uma informação e categoriza essa informação, a gente toma como verdade, mas não é 100% verdade. A gente tem que passar a questionar mais, ter uma questão mais questionadora. Porque senão, sempre vai tomar a resposta de um... A gente fala muito do GPT, mas de toda máquina de aprendizado como certa. E esse é o ponto ético, porque não tem uma ética e não tem regulamentação definida. Nós estamos nesse momento. E isso é ponto de debate nos nossos podcasts, que a gente vai falar daqui para frente. O que a gente está falando hoje é dessa fundamentação de uma nova profissão. Mas a questão ética ainda é muito crua. Então não tem ética, né? Nós temos um professor aqui também, advogado, professor Adriano Fidalgo, que trabalha muito essa questão da ética, né, da questão digital, e a gente vai trazer isso também nos nossos encontros. Que a ideia é que esses encontros que nós temos aqui na FAC, bem-vindo à FAC. Que bom que você está aqui com a gente. A gente quer se aproximar mais ainda de você. E sem nenhuma demagogia. Para que nós tenhamos um canal. Nós temos um estúdio aqui, pessoal, maravilhoso de podcast. Maravilhoso. E a ideia é que a gente tire benefício da inteligência artificial, da infraestrutura que nós temos para você, para nós, para um aprendizado. Então essa questão ética é muito complicada e complexa ainda, Luiz, e você que está aqui me acompanhando, e é tema de debate, né? E é um dos mais acalorados, esse tema de debate da questão ética. Não tem uma ética padronizada e tem resposta errada nas ferramentas de machine learning. Tem muito cientista de dados que trabalha com inteligência artificial
de dados, tanto para dados tabulados, que a gente fala, como imagens, som, voz, já se começa a definir voz, copiar voz, fraude. Então, tudo isso vai desenvolver outras carreiras, inteligência artificial para segurança de sistemas, para saber o que está sendo fake, o que não é. Os fake news são só o começo do que a gente vê. Fake news. Fake news não é nada perto do que vai acontecer. Então é uma questão ética, né? Então, inteligência artificial é uma ciência que ficou. Não vai voltar mais, né? Nasceu em 50 anos, tem quase, vamos falar assim, de 50 para hoje, 70 anos, né? 74 anos, se não me engano, a conta. É um senhor, né? Mas para a tecnologia é pouco, né? A ideia é que a gente tenha galopante essa evolução, né? Então, uma das coisas que ficam importantes aqui para a gente pensar, né? Python, Machine Learning, aprendizado, fóruns de debates como inteligência artificial, procurar pessoas. A gente vai ter uma palestra segunda-feira, né? Uma aula magna. Tive a honra de participar, vou participar também com a professora Giovana, coordenadora da nossa pós aqui também. E a gente vai falar sobre isso, né? A essência, como surge. Mas eu queria deixar, Luiz, bem assim, bem claro, sabe? Não temos mestres nisso. Se alguém fala que tem um mestre em inteligência artificial, é mentira. Não existe esse profissional. Não deu tempo de formar um profissional. É muito cru ainda. Nós teremos. E nós podemos chegar lá se é o desejo, né? Há uma formação, mas que é uma ciência que vai facilitar a nossa vida, vai trazer mais comodidade. Isso é verdade. Bom, eu tenho mais duas perguntas À vontade, para a gente fazer. Nós vamos cumprir nosso tempo aqui de isso, para 30 não ser minutos. cansativo Não ser também, né? cansativo, vamos ter uma sequência aqui sobre inteligência artificial, mas a primeira, dessas duas, a primeira pergunta aqui que eu faço, Domiro, vou aqui imaginar um profissional da área financeira, seja, né, citou aqui a professora Giovana, que é contadora, e eu vou lembrar aqui também do professor Rodrigo, né, que é de finanças. E, bom, nesse período aqui de carreira de TI, eu acompanhei muito, por muitos anos, o pessoal da área financeira, é, que fazia visitas, né, nas empresas para poder fazer a avaliação do negócio. Então, a análise do balanço, a leitura das justificativas dos balanços era uma coisa assim muito importante nessas auditorias. E, e para o profissional, para os nossos alunos aqui que estão acompanhando, eles podem ter uma expectativa de se chegar um dia, pegar um balanço contábil, colocar ter uma ferramenta integrada no seu RP, ou no seu sistema de contabilidade que consiga ler esse balanço e fazer as recomendações, as observações, aquelas notas que os auditores costumam fazer por inteligência artificial e, quem sabe, dar um suporte ainda mais preciso para a camada de direção. E é possível esses nossos alunos, esses profissionais, já terem essa expectativa para agora, ou ela está um pouco distante? Como que está o mercado de trabalho com isso? Está aquecido, né? Não está perto, mas não está distante. Eu diria que a gente passamos do meio do caminho já nessa distância, né? E é verdade. Aí entra o ponto do tema de hoje, do futuro de trabalho, que vai mudar a função até de um contador. A gente usou a contabilidade, né, o mercado financeiro, mas vamos pegar o contador. O contador tradicional, ele vai mudar. Por quê? Ele vai ter uma ferramenta que faz todo o resultado contábil, o balanço, a saúde de uma empresa, já é automático, já tem isso, já funciona. A diferença é que não dá para garantir que é eficiente 100%. E aí a gente vai precisar desse profissional para fazer o veredito final. E não vai acabar o contador, né? Mas vai acabar o acomodado. O contador que é padrão, ficou parado no tempo, assim como toda a profissão. Inclusive a profissão de programador. Incrível, mas a programação vai mudar. Porque vai poder fazer um programa, você corrige um programa hoje no GPT. Você faz um programa e pede para ele corrigir. Porém, eu não sei dar continuidade se eu não sei a essência, o contexto, né? Então eu diria assim, Luiz, vai ter sim. A gente caminha para isso. Ninguém tem 100% de certeza de nada disso. Mas o que eu tenho acompanhado, tenho estudado, eu amo esse tema, me identifico. Estou tendo a oportunidade de me relacionar bastante com isso, aprendendo bastante também.
O tempo vai dizer se dá ou não dá, mas vai ser automático, vai mudar. E aí vai ter que ter uma profissão, um profissional de contábeis, um profissional, seja de qual for a área, que vai fazer a auditoria disso, vai fazer o fechamento. Pra você ter uma ideia, Luiz, a gente ainda tem 3 minutos, né? Pra você ter uma ideia, advogados fazem petições hoje com o GPT. Ó, que horror! Não, fazem melhor do que faziam antes. Mas ele faz melhor que faz. Só que na hora de defesa, na hora de apresentar, precisa da ciência do direito. A pessoa, a ciência do direito do que ele estudou. Isso não vai acabar. E o que eu desejo aqui de todo o meu coração, Luiz, é defender isso aqui com a bandeira da FAC, fazendo com que a FAC traga para os alunos, traga para a comunidade essa ideia de que a inteligência artificial ajuda, mas nunca vai substituir o ser humano. Não vai. Ah, uma máquina vai ser construída e as pessoas não vão nem precisar mais sair de casa. Isso é muito missão impossível, né? Então, embora a gente já tenha algumas, esse não é o ponto. Pode ficar tranquilo. Mas o que eu diria, serve para mim também, aos meus 52 anos, você tem que se reinventar. Você tem que ir mudando, né? E a inteligência artificial vem assim dando farol, né? Vem, para quem não sabe o que é farol, é quando o carro quer ultrapassar, né? E vai passar por cima dos acomodados. Já passou de alguns. Então essa pergunta que você fez, Luiz, é muito legal. E acho que eu tenho mais uma, né? Mais uma da cá. Isso. Bom, nós estamos já chegando no final aqui desse encontro. Que é só o primeiro, hein, Luiz? Só o primeiro. É só o primeiro, vai ter uma série aí muito interessante. E, bom, Valdomiro, chegando aqui no final, você trouxe aqui muito gentilmente o seu mascote, É, bonitinho. né? Muito legal aqui o seu mascote. Agora, eu tô. É algo aqui muito que é pessoal, né? Dentro da sua intimidade, da sua vida. E a gente está debatendo um tema aqui que é da vida, né? Da inteligência artificial, que mexe com a percepção das pessoas sobre o que são, o que vai ser o desenvolvimento de trabalho, como que vai ser o seu futuro, como que será a sua vida. E aí eu encerro aqui com uma pergunta para você. Vou justificar primeiro aqui a pergunta. Tinha um programa aqui da TV Cultura que terminava dessa maneira e vou fazer a mesma, né, copiando aqui por pura admiração, não falta de criatividade, mas é que eu acho excelente. Eu queria que você olhasse aqui para sua câmera, direto para o fundo dela e dissesse assim para a gente, Valdomiro, o que é a vida? Nossa, que legal, eu me senti assim, honrado, né? E uma responsabilidade super enorme, né? Mas a vida não pode ser substituída por nada. Não tem inteligência artificial, não tem máquina que vai substituir a vida. A vida é um dom, né? E é tão bom viver, pessoal, viver, conhecer novas ferramentas, novas culturas. Eu sou grato, independente da tua fé, né? A gente não está falando de fé, mas de crença, mas mesmo que sejam diferentes, a gente tem a oportunidade de viver um momento da tecnologia, da ciência, de uma mudança que é a inteligência artificial. Então, isso tudo que está acontecendo é vida para nós, nos impulsiona a procurar coisas novas, novos aprendizados. E a inteligência artificial vem para dar mais vida. Ah, mas tem gente que vai fazer isso pro lado errado. Tudo, sempre existiu isso, né? Sempre o lado certo e o lado errado. Vai depender do caráter da pessoa. Mas viver é maravilhoso e a vida nos proporciona momentos como esse e outros que virão até para futuras gerações, onde algumas profissões vão ficando para trás, outras vão nascendo. E se você acompanhar o podcast, nós vamos falar de várias. Semana que vem nós vamos falar, semana que vem é feriado, né? Então na outra, né? Nós vamos falar do cotidiano das pessoas. Como muda, isso é muito legal. Como muda esse cotidiano, que muda a nossa vida, né, Luiz? Então, olhando para a câmera, deseja viver, viver o melhor, viver o momento da inteligência artificial, que nos ajuda, mas também viver sua vida não artificial, né? Mas uma vida mais humanizada também. Então, isso é uma bandeira da FAC, né? Que a gente tem o ferramental, mas também tem uma questão de ser mais humano. Me identifico com essa bandeira da FAC. Isso me faz assim ter vontade. Eu gosto muito de contribuir aqui com a FAC também, com o meu conhecimento, sem demagogia, e viver
o melhor da nossa vida. Então, Luiz, tua pergunta, assim, tocou muito meu coração, né? Mas a vida é um presente. Viva o melhor, né, dela, aproveita, aproveita. Inteligência artificial é muito útil, mas também ir ao cinema, passear, curtir, conversar, ter um contato é bastante interessante e a inteligência natural, não é artificial, Luiz. É isso, nesse ponto aqui. E espero, na próxima, né, Luiz, estaremos aqui de novo, né, para falar do cotidiano, do dia a dia das pessoas, como tem mudado. Muito legal. Que bom, eu agradeço você, Valdomiro. Agradecer a todo o pessoal, ao Alessandro, ao Anderson, ao André, Camila, Daniel, professora Flávia, queridíssima professora Flávia, Gisele, a Ellen, a Kathleen, a Magda, Michele, o Otávio, todo o nosso pessoal da secretaria, ao Sérgio, Silvaneide e o Dr. Macedo, que muito gentilmente aqui esteve conosco, nos prestigiando. Um grande abraço a todos. Ao pessoal do Instagram que está aqui acompanhando, muita gente no Instagram acompanhando. Toda essa conversa vai ficar gravado, nós vamos colocar lá no Spotify. Então, o pessoal vai poder tanto assistir quanto ouvir. Agora, vocês me desculpem, eu vou precisar levar o Valdomiro para tomar um café aqui do lado. Nós vamos tomar um café sim, Luiz, né? Vamos tomar. E ó, vai valer como atividade complementar também, né? Os podcasts. Vamos contar como atividade também para aqueles que desejarem, né? E a gente vai tomar um café. Vamos tomar um café. Queria agradecer, dizer que é assim, com muito amor, eu tô aqui dando o meu melhor também, né? Com o Luiz também, com a nossa produção. Produção, levanta a mão aí. Aê, a produção toda lá. Estamos juntos nessa bandeira da inteligência artificial. É isso aí. Um beijo. Pessoal interagindo com a gente, Magda. Aí, legal. Pessoal, obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Nos Tem vemos. mais em breve, hein? Segundo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.